Veja que aqui Deus está aproveitando a situação, a inclinação do coração daquele povo do Egito, né, o faraó e os seus servos, e vai usar dessa situação para manifestar os seus sinais e falar que só ele é Deus. Está vendo Deus usando a situação? E aí você vai dizer assim, mas Deus se aproveitou, filho. Deus aproveitou o comportamento que eles já tinham, não se opondo. Porque Deus por si só, Deus não tenta ninguém, Deus não endurece o coração de ninguém, Deus não aborrece e nem coage ninguém a fazer nada. Tá? Por exemplo, você vai ter Tiago, capítulo 1, 13 e 14. Vai dizer assim, ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Explicação. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Veja que explicação bonita de Tiago aqui. A pessoa fala, fui tentado por Deus. Eu falei, não, você foi tentado pela inclinação da sua própria concupiscência. Aquilo que você já tinha no seu coração. Você foi tentado pela inclinação que você já tinha. Deus não tenta ninguém e não pode ser tentado por coisa alguma. É muito interessante isso, porque você vê que o entendimento da nossa cultura e da cultura deles é diferente. Quando Jesus fala, Senhor, e não nos deixes cair em tentação. Jesus está dizendo o quê? Se você então cair numa tentação algum dia, nossa, Deus permitiu que eu caísse aqui. Não. Jesus está falando, Senhor, não nos deixes cair na nossa própria inclinação ao mal, nos ajuda a combater a nossa própria inclinação, nossa própria concupiscência, para nós não cairmos nela. Ver como que um conceito se linka com o outro? Você pega a oração que Jesus ensinou, né, conhecida como Pai Nosso, e pega esse texto de Tiago. É um link, são os mesmos conceitos. Senhor, não me deixa cair em tentação. Senhor, não me deixa me inclinar à minha própria concupiscência. Não me deixa ser levado pelo aquilo que eu tenho dentro de mim que é mal. Que aí é um conceito que Davi também fala. Né, que o homem ele tem a essência do mal dentro dele, na qual ele precisa lutar contra. Né? E aí tem o texto que Paulo ensina, né, que Deus é fiel para não permitir que nós sejamos tentados além do que podemos suportar. E aí vem o conceito da oração de Jesus. Antes, com a tentação, ele dá também o escape. Se Deus vê que você está lutando contra aquilo que você tem dentro de você na sua inclinação, Deus é fiel e justo para que isso não seja mais do que você possa aguentar. Mas junto com essa tentação que você está enfrentando, que é a sua própria inclinação, Deus dá a condição do escape. Tudo é linkado, irmãos, tudo é linkado. E aí o último texto aqui, razão pela qual Deus não permitiria, propositalmente, endureceria o coração de Faraó, porque Deus não tem prazer de Faraó, de propósito, ser endurecido, e isso levou depois à morte dos primogênitos do Egito, né, com a última praga, levou depois à morte de Faraó e os seus soldados e seus cavalos, quando o mar se fecha novamente. Deus não fez isso de propósito para não perder ninguém. Tá? Olha o texto de Ezequiel, capítulo 18, verso 32. É Deus dizendo para Ezequiel, porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor Deus. E aí vem o alerta. Convertei-vos, pois, e vivei. Você vai ver que tem vários textos na Bíblia, por exemplo, que Deus espera que se complete a medida dos amorreus, que Deus espera que se cumpra os 70 anos sobre a Babilônia, para que então ele faça o que tem que fazer. Aquilo sempre Deus está dando oportunidade, esperando um tempo para ver se eles se arrependam. Você vai ver que Deus dá uma chance para Nínive quando manda Jonas ir lá pregar. Nínive, irmãos, capital da Assíria, inimigo terrível de Israel, fez atrocidades com Israel. Deus está dando chance, está permitindo, Deus não se agrada que ninguém se perca. Tá? Então essas são as figuras de linguagem que a gente tem. Espero que você entenda, quando fala que Deus endureceu o coração de Faraó, Deus na verdade retirou a sua graça e permitiu que Faraó continuasse com o seu comportamento, entregue às suas paixões, entregue às suas inclinações, tentado pela sua própria concupiscência que ele já tinha nele, porque ele confiava que o coração de pedra, com as orações atrás do escaravelho, ia depor em favor dele no dia do juízo diante de Anubis e Maates.